Olá amigos, sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora falar sobre a questão de número 123 do nosso simulado aberto, uma questão de competência 4, habilidade 14, que diz o seguinte: uma célula germinativa, e guarde bem essa informação, célula germinativa, que ela é o diferencial da nossa questão, removida de um animal, teve a sua divisão celular estacionada na fase esquematizada. Que fase é essa? Você observa que nessa fase os cromossomos estão migrando para os polos, né? Estes aqui, ó, por exemplo, estão migrando para a região inferior, tá? E esses daqui de cima para a região superior. Ok. Então há uma migração. Quando falamos de migração, essa migração caracteriza a fase de anáfase. Perfeito. Vamos ver qual o comando da questão. Essas células encontram-se em qual processo de divisão? Então, analisando a questão, sabemos que seria a anáfase. Agora a questão é: anáfase da mitose, da meiose 1 ou da meiose 2? Uma coisa eu já respondo para vocês: meiose 1 não é. Por quê? Porque se fosse meiose 1, nós teríamos os cromossomos migrando com 4 braços. Então, o cromossomo não teria apenas 2 braços, ele teria 4 braços, que seria um cromossomo homólogo. Mas não é o caso que nós estamos vendo aqui na questão. Estamos vendo um cromossomo que tem só 2 braços, só uma cromátide irmã, onde a partir do momento que ela tem seu próprio centrômero individualizado, passa a ser chamada de cromossomo irmão. Pois muito bem, então o cromossomo irmão está migrando para o polo. Então isso só acontece na mitose ou na meiose 2. Então, qual seria a fase da divisão celular? Como responder essa questão? Vamos voltar aqui à lógica da célula germinativa. Quando falamos sobre isso, a primeira ideia que nos vem à mente é a gametogênese, a formação dos gametas. E quando a gente pensa de formação de gameta em animal, a gente lembra logo de meiose. Só que nesse caso, não é a meiose o processo de divisão retratado. Por quê? Porque estamos falando de célula germinativa. Entenda que as células germinativas participam do processo de divisão no período germinativo da gametogênese. Germinativo, tá certo? Da gametogênese. Depois do período germinativo tem um período de crescimento, depois disso tem um período de maturação, e na formação do espermatozoide tem o período de diferenciação. Eu especifico porque na ovulogênese, na formação do ovócito 2, não existe período de diferenciação. É só para o espermatozoide mesmo. Mas onde eu quero chegar com essa questão toda? Eu quero chegar que células germinativas são aquelas que participam do processo no período germinativo. E nesse período aqui, só existe mitose. No período de crescimento, só há crescimento. Não existe divisão celular. E a meiose, nós só vamos presenciar a partir do período de maturação. Ou seja, a questão ela define que é uma célula germinativa. Sendo uma célula germinativa, o processo de divisão é a mitose. Observando as alternativas, você tem a letra A como alternativa correta, anáfase da mitose. Uma questão que acaba se tornando de uma proficiência mais alta, uma questão mais difícil, justamente por referir a um momento da formação do gameta em animal que não é o período de maturação e que por isso não é meiose. E é muito comum, né, já ter-se a ideia de que gameta em animal é meiose, gameta em vegetal é mitose. Só que existe sim uma fase da divisão celular na formação do gameta animal em que ocorre a mitose, e esse é o período germinativo. Então, alternativa certa, letra A.